Em uma cidade pulsante, o murmúrio das pessoas ecoava como um chamado. Os rostos traziam marcas de dor e desespero, buscando alívio. Um homem ofensor perdido em suas transgressões havia sido isolado do amor divino. Sua alma clamava por redenção. Enquanto isso, à sombra da cidade, um mestre profeta preparava-se para compartilhar uma mensagem de perdão e esperança. A multidão se reunia, atraída por suas palavras, sem saber que estavam prestes a ouvir a promessa de um novo começo. Perdoai e sereis perdoados, dizia o profeta. A mensagem reverberava em corações como um eco divino, despertando fé. A tensão crescia, pois alguns se perguntavam como podemos perdoar. Ali, o destino de muitos se preparava para ser mudado. A multidão silencia, os olhares se fixam no profeta, seu corpo imponente refletindo a determinação. A mensagem do perdão está prestes a ser revelada. Ele começa a falar, a voz ecoa como um vento suave, assim diz o Senhor: perdoem como eu perdoei vocês. A libertação começa no coração. No fundo, um homem atormentado escuta, suas mãos tremem. O ressentimento pesa sobre ele, uma corrente que o aprisiona. O desafio o confronta. Diante de suas memórias dolorosas, ele sussurra: como posso perdoar? A dor é grande. As palavras da multidão se confundem em murmúrios. O profeta inicia a parábola do perdão, sua voz firme. A multidão é atraída, cada coração ansioso por ouvir o desfecho. O sacerdote observa em silêncio. Ele conta sobre um rei que pede contas a seus servos. Um deles, devedor impagável, clama por misericórdia, olhos cheios de desespero e esperança. O rei, movido pela compaixão, perdoa sua dívida. A multidão respira aliviada, mas o homem atormentado sente o peso do que está por vir. O perdão é interrompido por gritos. O mesmo servo se encontra com um devedor menor e exige pagamento. A cena gera murmúrios indignados na multidão. O homem atormentado observa em desespero, sua mente luta. Ele sente o eco da mensagem do profeta, mas o peso da mágoa é difícil de soltar. A história avança, o servo é lançado na prisão. A multidão ri, mas o homem atormentado se levanta, uma chama de mudança começa a brilhar. O profeta observa e diz: e assim acontece quando não perdoamos. A mágoa nos aprisiona. Que escolhas você fará? O homem respira fundo, decidido. Enquanto a multidão murmura, o homem dá um passo à frente. Ele clama: eu escolho perdoar, ecoando as palavras do profeta em sua transformação. A multidão, intrigada com a declaração do homem, se aquieta. Com os olhos fixos no profeta, o silêncio revela os seus corações ansiosos por perdão. O profeta, em pé, eleva a mão e clama: o perdão é a chave que liberta as correntes da mágoa. Vocês devem perdoar uns aos outros. Os murmúrios se intensificam, alguns se jogam ao chão em súplica, enquanto outros ainda hesitam, afligidos por suas ofensas não resolvidas. O homem que gritou, agora com lágrimas nos olhos, sente uma onda de emoção atravessá-lo. O perdão parece uma luz emergindo da escuridão. Inspirados pelo exemplo dele, outros começam a se levantar, um após o outro, com vozes trêmulas, proclamando: eu também escolho perdoar. A tensão da multidão se transforma em um clamor coletivo. Integrados pela mesma dor, eles se unem em busca de libertação. O profeta observa a transformação, sentindo o poder da certeza de que o perdão inicia um novo início, um resgate da alma. Com novos ânimos, eles se abraçam, cada um liberando as dores de um passado que já não os define, mas que lhes ensina a sabedoria do perdão. Mas ainda há aqueles que permanecem em silêncio, temerosos do que a entrega do perdão pode custar. O profeta se dirige a eles. Perdoar, meus amigos, não é esquecer. É um ato de coragem, uma escolha que transforma uma cicatriz em um testemunho de amor. A dúvida ainda paira sobre muitos, mas um jovem, mexido por suas próprias batalhas, levanta a mão e pergunta: e se eu falhar em perdoar? Com serenidade, o profeta responde: o perdão é um caminho. Não se trata de falhar, mas de continuar a escolher amar, mesmo quando é difícil. As palavras se espalham como um eco, despertando corações endurecidos. Um por um, a multidão começa a compartilhar suas feridas. Cada relato traz à luz o peso das ofensas. Sussurros de dor se tornam gritos por libertação. O perdão está se tornando uma realidade viva. O homem que iniciou tudo isso, agora cercado, vê um milagre acontecendo. Não são apenas vidas sendo mudadas, mas corações se unindo. Reconhecendo que o perdão é um presente, ele avança e, em um gesto simbólico, estende as mãos abertas ao povo, convidando à reconciliação. A multidão, agora um só corpo, responde ao chamado, movendo-se em direção ao homem, cada um pronto para um ato de fé e libertação. As vozes se entrelaçam em um cântico, um hino de renascimento, enquanto cada um entrega suas mágoas e recebe o fardo do perdão. Nos rostos, lágrimas misturam-se com sorrisos. A maior muralha que os separava agora é uma memória distante, desmoronando em amor. O
profeta, observando a transformação, sorri, sabendo que a comunicação divina foi ouvida e aquele momento se tornaria uma nova referência de fé. O homem, agora repleto de propósito, busca o profeta e diz: graças a você, estou livre. O perdão é a verdadeira liberdade. O profeta responde com firmeza: a liberdade vem da escolha diária de perdoar. Que sua história se espalhe como uma chama que ilumina outros corações. À medida que o sol se põe, a multidão, agora unida, se dispersa, levando consigo a mensagem do perdão e da redenção para suas vidas. E assim a ação de Deus, através do perdão, ecoou gerações, transformando vidas, mostrando que o amor verdadeiro sempre prevalece. E assim a multidão, preenchida com um novo espírito, ouvia atentamente as palavras de Jesus, enquanto seu olhar compassivo brilhava. Ele falou sobre o perdão, usando a parábola do devedor, ilustrando como a misericórdia de Deus é infinita e acessível a todos. As palavras de Jesus reverberavam no campo, trazendo esperança aos que sofriam. Um grupo de fariseus o observava com desdém. Após o discurso, um homem angustiado se aproximou, revelando uma mágoa profunda. Jesus escutou com atenção e empatia. O homem confessou seu ressentimento contra alguém que o feriu. Jesus, com uma expressão serena, pediu ao homem que escolhesse o perdão. Ela se lembrou de como a amargura a aprisionara. Com uma lágrima nos olhos, decidiu libertar-se, aceitando o perdão. A multidão observou e um murmúrio de compreensão começou a se espalhar. Sentiam a luz do perdão acender em seus corações. Jesus então levantou as mãos, pedindo silêncio. Ele proclamou: todo aquele que perdoa é livre, como meu Pai os perdoa. As palavras de Jesus atingiram o coração da multidão. Um vínculo de esperança e amor começou a se formar entre eles. Um homem no fundo da multidão erguia a cabeça pela primeira vez, percebendo que o perdão poderia restaurar sua vida. A emoção crescia. Cada um começou a curar suas feridas, reconhecendo que na aceitação do perdão encontravam a paz. E finalmente a multidão unida cantou um hino de gratidão, um eco de liberdade e luz que ressoou por toda a terra. A multidão, ainda com a canção de gratidão em seus lábios, se dispersa lentamente, os rostos iluminados pela nova esperança. Aqui o perdão reverbera como um novo amanhecer. Entre eles, um homem, desgastado pela culpa, se detém. As palavras de Jesus ecoam em seu coração, desafiam-no a olhar para si mesmo com compaixão, mas o medo o detém. Ele observa outros que se afastam com leveza e a dor da autocrítica começa a se transformar em um anseio profundo por perdão. O desejo de libertação cresce dentro dele. Reunindo coragem, ele se ajoelha em oração, a sinceridade jorrando de seu coração. Ele clama por misericórdia, reconhecendo suas falhas e pedindo a luz do perdão divino. Um sentimento de ternura envolve-o e ele sente a presença de Deus. Ao aceitar o perdão, ele percebe que também deve perdoar a si mesmo, um ato de coragem. Levanta-se renovado. O peso das amarras do passado se desfaz e ao olhar para o céu ele sorri. O perdão agora é sua luz e ele espalhará essa mensagem.